Salve, rapaziada! Como o mercado da bola do esporte não está muito aquecido, eu vou ter que incluir o esporte nesse vídeo, não tem para onde. Para comparar Diogo Barbosa com Igor Cariús. Sim, acredite se quiser, eu vou fazer essa comparação. E também vamos fazer aqui um react do vídeo de Wallace Borges, que ele falou sobre a contratação do Fluminense. Hércules foi vendido do Fortaleza para o Fluminense por 29 milhões de reais aproximadamente, o que foi uma excelente negociação. Agora eu esqueci de dar alguns detalhes dos valores. Porque o Fortaleza não tinha 100% de Hércules. O Fortaleza tinha uma fatia. O Fortaleza tinha 60% de direitos econômicos de Hércules. E aí, agora, com essa venda, o Fortaleza vai pegar 60% de 29 milhões de reais, o que dá aproximadamente 17,4 milhões de reais. Então, não foi tão espetacular assim a negociação. E talvez o Fortaleza tinha que comprar Hércules lá no início, quando comprou por 250 mil reais, comprar a fatia toda dele. Comprar os 100%, ou pelo menos 80%. O Fortaleza ficou apenas com 60%, e aí não conseguiu pegar toda essa fatia do bolo dos 29 milhões de reais. Mas daqui a pouco a gente chega em Wallace Borges. Primeiro, é para falar um pouquinho sobre a contratação de Diogo Barbosa, que fechou com Fortaleza um contrato aí de 2 anos em definitivo. Vai chegar sem custos, o famoso de graça. Você só vai pagar os salários do jogador e aí contrato com o lateral esquerdo de 32 anos, que inclusive ele completou aniversário na metade desse ano, no dia 17 de agosto. Como vocês já estão vendo aqui, né, não está muito bem avaliado no SofaScore nessa última temporada, por quê? Porque Diogo Barbosa é aquele lateral nem. Ele nem marca muito bem, nem apoia muito bem. Quando você vai até observar as estatísticas de Diogo Barbosa, ele fez 25 jogos com a camisa do Fluminense, 20 de titular, e aí você observa que o Fluminense ele não fez nenhum gol e também não deu nenhuma assistência, e apenas 2 grandes chances criadas em 25 jogos realizados na Série A. A última temporada muito boa de Diogo Barbosa, que de fato ele estava voando, foi no Cruzeiro. Lá em 2016, ali ele jogava muita bola e era um dos principais laterais do futebol brasileiro, sem dúvidas. Se eu não me engano, ele ficou até cogitado em talvez assumir uma vaga na seleção brasileira, hipoteticamente. Muito bom lateral aqui em 2016. Um lateral extremamente físico, que tinha boa chegada no ataque e conseguia marcar de certo modo bem também. Era meio que um lateral completo e muito também por causa da questão física dele, que estava lá em cima. Ele nessa época tinha 26, 27 anos. Então tinha um potencial muito grande. Vai para o Palmeiras e oscilar bastante, vai para o Grêmio e oscilar bastante, vai para o Fluminense e oscilar bastante, e aí ele termina sendo titular nessa Série A porque não tinha outro jogador. Já é um lateral que não tem mais aquela explosão toda fisicamente falando. Tecnicamente no apoio beira a nulidade. Eu estou exagerando aqui um pouquinho, tá? Mas beira a nulidade. Não é um lateral que vai acrescentar muito em gols e assistências, mas tem um detalhe. Vojvoda conseguiu fazer com que Lucas Crispim, que estava jogando no Guarani, de meio atacante, ele fez Lucas Crispim se transformar no melhor ala esquerdo da Série A. Inacreditavelmente. Para vocês verem como é bem feito o trabalho de Vojvoda no Fortaleza. É inacreditável como ele consegue transformar jogadores medianos em grandes jogadores. Então pode ser que Diogo Barbosa chegue aí, teoricamente ele é banco de Pacheco, para mim Pacheco é mais completo do que Diogo Barbosa, marca melhor e ataca um pouco melhor, também não é muita coisa melhor não, mas ataca um pouco melhor e defende bem mais, e fisicamente está mais inteiro do que o próprio Diogo Barbosa, que não tem mais um papel da recomposição com vigor como ele fazia 6 temporadas atrás, porque a idade vai chegando, né? E o jogador vai sentindo também, fisicamente. Então, assim, eu não acho que foi uma boa contratação do Fortaleza, mas o Vojvoda consegue transformar bagres em craques. Eu estou exagerando aqui um pouquinho. Eu lembro como se fosse agora, o Fortaleza foi enfrentar o próprio Fluminense no Maracanã. Aí o repórter foi fazer uma entrevista para o torcedor do Fortaleza, no pré-jogo. E aí, meu irmão, como é que você acha o trabalho de Vojvoda até agora? Como é que você avalia? Ele fala, Vojvoda transforma bagre em craque. É isso praticamente que ele faz. Por isso que eu observo assim as campanhas do Fortaleza. Lógico, tem o mérito da diretoria, tem o mérito do presidente, tem o mérito dos jogadores, óbvio, o elenco não é horroroso, não é isso. A gente tá exagerando aqui um pouquinho. Mas o mérito de Vojvoda, para mim, é o principal ponto. Sem dúvida. Se você botar outro treinador ali, com certeza o Fortaleza, no meu ponto de vista, não teria essa campanha, as campanhas, melhor dizendo, que vem tendo na Série A. Vojvoda, para mim, é o pilar desse time do Fortaleza. É o craque do time, no meu ponto de vista. Heitor, chegue aí na conclusão sobre Igor Cariús. Para mim, Igor Cariús, hoje, no dia 22 de dezembro, é mais completo. Ataca melhor, é mais forte fisicamente e defende melhor.
Ah, como é que vai ser com ele na Série A do ano que vem? Eu não sei, vamos aguardar. Lógico, Série A o nível é um e Série B o nível é outro. Mas eu não tenho a menor dúvida. Ô, Heitor, escolhe aí pro teu time hoje. Tu quer Igor Cariús ou Diogo Barbosa? Eu prefiro um lateral que fisicamente está melhor, tecnicamente está melhor e que joga nas duas, tanto na direita como na esquerda. Para mim é bem óbvio isso. Então, eu prefiro Igor Cariús. Por que tu tá falando disso, Heitor? Porque, assim, a contratação do Fortaleza foi errada. Para o Fortaleza seria mais interessante contratar um Igor Cariús da vida, inacreditavelmente, do que Diogo Barbosa. E se Diogo Barbosa jogar muito no Fortaleza, pode ter certeza que Igor Cariús jogaria 2 vezes mais, no meu ponto de vista, tá? Mas até agora a movimentação do Fortaleza foi a venda de Hércules, no caso, a contratação de Diogo Barbosa, a contratação do Paul Fernandes e do goleiro Breno até o momento, né? Nada de estratosférico para o lado positivo, muito longe disso, inclusive, tá? Bom, e aí a gente vai adentrar um pouco mais no debate sobre o Fortaleza aí na análise de Wallace Borges sobre a movimentação da saída de Hércules do Fortaleza. Eu gostei muito de alguns pontos que ele trouxe no vídeo dele. Antes disso, a Montenegro Cargas e Traneação. É carga, viu, pai? E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Créditos aí pro canal Wallace Borges, tá? Créditos aí pro canal dele. Deixa um like aqui no vídeo, deixa um like no canal dele lá também. Se inscreva no canal de Wallace Borges, que faz um ótimo trabalho. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, que eu já assisti completo o vídeo, inclusive, tá? Cara, primeira coisa, por que eu acho tão surpreendente a contratação do Hércules pelo Fluminense? Primeiro eu vou dizer por que eu acho ela surpreendente pelo Fluminense, depois eu vou dizer sobre valores e depois, no fim, vou falar sobre a ausência, a saída dele do Fortaleza, tá? Vamos fazer nessa ordem aqui. Primeiro, por que eu acho uma contratação surpreendente do Fortaleza, do Fluminense? Primeiro, porque eu acho que o Hércules era um daqueles jogadores que, pelo menos na minha visão, era um cara com muita cara de Europa. O Hércules tem 24 anos de idade, vai fazer 25 no ano que vem. Para mim, era aquele cara que eu enxergava ele, falava assim, cara, ele tem tudo que um volante europeu precisa ter. Ele tem chegada na área quando precisa, ele tem velocidade, ele tem combate, ele tem força e ele tem bom passe, e ele tem dinâmica. Ele é um volante completo do futebol europeu. Um time de médio escalão, cara, eu teria olhado muito pro Hércules, ainda mais por esse valor. Pegando o valor que o Fluminense pagou pelo Hércules, que é algo em torno de 4 milhões de euros, vai chegar a 4 e pouco milhões de euros por 70% do jogador, eu realmente acho que o futebol europeu poderia ter olhado com melhores olhos pro Hércules. Assim, é um jogador tipo o Ederson, que tá na Atalanta, que foi pra essa. Essa comparação que ele faz com o Ederson, para mim, ela é impecável. Ela é perfeita. Eu acompanhei recentemente o jogo de Atalanta contra o Real Madrid. O Ederson comeu a bola. O Atalanta perdeu por 3-2, mas, porra, tá enfrentando o Real Madrid, irmão, o maior clube do mundo, da história. Então, assim, é difícil, arrega o sarrafo lá em cima. E Ederson jogou uma partidaça. E Ederson jogou uma partidaça contra o Real Madrid, e ele que fez uma excelente temporada de 2021 com Fortaleza. E Hércules, para mim, tem muito dessas características do que tem Ederson. Tem marcação, tem pegada, tem explosão, tem transição de defesa meio ataque, sabe finalizar bem, tem um bom passe, é um lateral completo visando a Europa. Concordo muito. Para mim, esse é um grande ponto dessa análise aqui. Ederson tá comendo a bola na Atalanta, é titular absoluto, foi finalista da UEFA Europa League recentemente também, venceu, né, o UEFA Europa League ano passado contra o Bayer Leverkusen, ou foi essa temporada, né, esse ano no caso, só que foi temporada passada, e Hércules poderia ser esse tipo de jogador mesmo, é um jogador nível Europa, pô. Por isso que o Fortaleza perde tanto com a saída dele, tecnicamente e taticamente falando. Salernitana, acho que é um jogador para chegar no futebol europeu e se adaptar rapidamente e jogar pra caceta. Aí eu acho que o Fluminense faz aquilo que a gente chama no basquete, na NBA, quando tem o draft, do roubo do draft. Eu acho que o Fluminense vai ao Fortaleza e enxerga uma oportunidade de mercado bizarra, muito, muito acertada. 4 milhões de euros para um volante que foi titular em todo o ano do Fortaleza, uma campanha de 4º lugar no Campeonato Brasileiro, um cara que alterna muito no time do Vojvoda. Os volantes, eles sempre trocam muito. Tem hora que, por exemplo, se jogasse Hércules e Rossetto, tinha horas que o Rossetto saía mais pro jogo, tinha horas que o Hércules saía mais pro jogo. Tinha vários jogos, pelo menos, principalmente na reta final, que jogava Hércules, Rossetto e Emanuel Martins. Era uma troca muito grande, às vezes o Hércules estava na ponta esquerda, às vezes o Hércules estava mais perto do gol. Então é um cara que circulava muito pelo campo e era extremamente importante para essa função no Fortaleza. No Fluminense, acho que é um acréscimo de qualidade sensível para
qualquer jogador que o Fluminense tem na região do meio de campo, hoje, né? Pode ser que algum moleque se desenvolva e vire um cara de maior nível, mas é um acréscimo, assim, pelo menos na expectativa. O que vai virar depois, cabe a gente analisar depois, mas é um salto de qualidade muito grande para o que o Fluminense tem hoje à disposição na região do meio de campo. E aí, cara, olhando para valores, vem para mim a maior surpresa de todas. Apesar de entender que a negociação para o Fortaleza, e isso é muito importante porque os valores do futebol nordestino, eles não são os mesmos valores do futebol no Sudeste, ou até no Sul, Sudeste, de maneira geral, do futebol brasileiro, até agora, beleza, o Fortaleza tem mais dinheiro, o Bahia tem agora o Grupo City, mas os valores não são os que a gente pratica por aqui normalmente. Eu acho uma puta venda, de verdade. É a maior venda do futebol cearense de todos os tempos, 29 milhões de reais por 70% de direito, 4 milhões de euros. Se você fizer uma conta de mais aproximação, vai passar dos 6 milhões, os 100% de direito econômico. É uma puta venda. Ela é sim uma puta venda. Mas eu tenho a sensação... E aí o detalhe sobre a venda mais uma vez, né? O Fortaleza ele coloca no bolso 17,2 milhões de reais aproximadamente. O Atlético Cearense, que tem outro percentual nessa venda aí também, bota 8,7 milhões de reais. E o Tiradentes, 2,9 milhões de reais. Então, é uma grande venda sim, eu continuo considerando uma grande venda, só que para o Fortaleza, para esse lucro, já não é tão espetacular como eu achava. Eu pensei que o Fortaleza tinha os 100% de Hércules. E que esse 70% seria totalmente do Fortaleza. Porque veja só, qual é a lógica? Se eu acredito no potencial do jogador e eu vou pagar 250 mil por 60%, eu pago logo 500 mil, 600 mil por 100%. Por que 250 mil reais? Vai mudar em alguma coisa a vida do Fortaleza? Nada. Agora, no longo prazo poderia ajudar bastante. Seria mais 10 milhões de reais no bolso do Fortaleza. Então, eu até me surpreendi depois quando eu vi os valores, a divisão dos valores que cada clube que detém os direitos econômicos de Hércules vai receber. Aqui no esporte normalmente não é feito. Você pega o jogador e 90% é do clube, 10% é do jogador, empresário, e é isso. Não tem muito isso de você comprar uma fatia do jogador, aí vai ter uma fatia com o clube, uma fatia com outro clube, e vai estar dando-se. Normalmente isso não funciona muito aqui em Pernambuco. Por isso que eu até soltei a informação parcialmente correta. Faltava esse detalhe que o Fortaleza tem apenas 60% dos direitos do jogador. Mesmo assim, continua sendo uma grande venda. Então só dá o tamanho do que é o Vojvoda, do trabalho do Vojvoda. E vou falar para vocês, tem substituto, né? Porque o Fortaleza, ele já tem o próprio Rosseto, que eu citei aqui, tem o Sacha, tem o próprio Emmanuel Martins, tem jogador para jogar nessa função, Zé Wellison já está lá há algum tempo. Bem que já tem uma reposição, mas a perda de um jogador que se desenvolvia tanto como o Hércules, acho que pode ser uma perda que esse time vai sentir. É um pilar do Fortaleza na temporada. Eu não tenho certeza se a venda ela é 100% boa pro Fortaleza. Ela é uma puta venda na questão de dinheiro. Mas perder um jogador do nível do Hércules, para quem quer dar um salto na temporada que vem, para quem sabe ganhar títulos, quando eu digo títulos nacionais, né? Porque nesse ano o Fortaleza ganhou a Copa do Brasil e já ganhou alguns campeonatos cearenses anteriormente, mas ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, ou se por um acaso cair para a Sul-Americana, depois ganhar a Sul-Americana. Acho que o Fortaleza, para dar esse passo, esse tipo de movimento, é um movimento que é cruel, você tem que fazer, eu entendo, mas é um movimento que mostra quão difícil é para o Fortaleza furar a bolha de ganhar um título nacional. Contra times que gastam muito mais. Gente, o Fluminense, apesar de ter sido campeão da Libertadores no ano passado, o Fluminense brigou contra o rebaixamento até o final desse ano. E tem dinheiro para contratar talvez o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores, do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Isso mostra. É isso que eu canso de falar. A contratação do Fortaleza de Diogo Barbosa é a contratação de um time que briga para não cair. É o que eu canso de falar aqui no canal. Para mim, o Fortaleza, ele, às vezes, pensa pequeno demais. Ou a própria limitação financeira do clube, ela impede do Fortaleza brigar, de fato, por coisas maiores. Porque você ter o 14º maior investimento na Série A e ser o quarto colocado é um absurdo. Assim, é um ponto muito fora da curva. E não é porque a gestão, o elenco é maravilhoso. O elenco é bom, sem dúvidas. Mas muito do trabalho, como o Wallace Borges falou, é também muito bem executado pelo treinador. Que ele potencializa muitos jogadores ali também. Então esse é o ponto que eu venho falando para vocês. Se quiser ser campeão, tem que investir pesado, senão não vai ganhar nada. E é isso, um time que brigou para não cair, contratou o titular absoluto do Fortaleza. Sei que mescla muito, o Vojvoda muda muito, mas meio que o titular absoluto do Fortaleza no recorte recente, que foi 4º lugar. E o 4º lugar contratou um jogador que estava brigando para não cair até a última rodada. É esse ponto que eu venho falando para vocês.
a diferença financeira e o quanto impacta você estar no Nordeste e o quanto você está no Sudeste. Tudo bem, e aqui trago com ótimos olhos que vejo o futebol nordestino se desenvolvendo cada vez mais no quesito financeiro, não só na bola, no jogo. Nós estamos com cinco nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro para esse ano. Vejo que a capacidade de investimento está cada vez maior, mas é um processo que demanda tempo. E hoje essa ainda é a situação do Fortaleza. Entendo o torcedor do Fortaleza, vi algumas manifestações de porra, a gente nunca vai ser gigante assim, com esse pensamento a gente nunca vai ser gigante, etc. Entendo, é realmente frustrante pra cacete. Eu, se fosse torcedor do Fortaleza, também estaria muito frustrado com relação a isso, mas é um movimento que precisa ser feito para que, daqui a alguns anos, o Fortaleza esteja em um outro cenário, se torne até um clube mais vendedor, vai subindo o sarrafo do vendedor, do hype do vendedor. Então, eu entendo. O Fluminense faz uma contratação muito braba. Bom, tá aí. Passei basicamente todo o react e eu concordo muito com o Alex Borges em relação a essa análise aí. E sim, pode ser bom para o Fortaleza no longo prazo também. Se Hércules jogar muito bem no Fluminense, se destacar, for para o Europa, o Fortaleza ainda pega uma laminha ali de 30% na negociação, 20%, enfim, vamos ver como é que vai ser aí, sendo para os próximos capítulos, né? Abraço para todos vocês, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações também. Valeu, gente!